todos bem-vindos a mais um Tricotando. Eu sou o Rafael, estou aqui novamente com o Júnior Feital, a voz do trovão, melhor professor de história que esse podcast já viu, certo, Júnior? Certíssimo. E aí, Rafa? E aí, amiga internet? Tudo massa? Tudo Olha, bem? Você concordou. Humildade, né, Júnior? Humildade. Humildade sempre, hashtag. E hoje, amigo internet, estamos recebendo de novo uma participação incrível, hein? Se você não curtiu lá o episódio, a gente vai deixar os links aqui na publicação, porque ela está de volta. Falou bonito naquela vez e vai falar de novo. Dani Almeida, tudo bem, Dani? Olá, amiguinhos, eu vim de novo, porque eu sou assim, chamou eu venho, né? E tá tudo certo, porém não tanto. Porque, né? Pandemia. Boa. Mas enfim. Dia eterno. Eu gosto dessa. A gente pode normalizar isso de não existe mais tudo bem, né? Esse tudo bem vazio, que não significa nada, tem que acabar. Tem que ser tudo bem na medida do possível, tudo bem enquanto estamos sobrevivendo, né? Alguma coisa tudo assim. bem honesto, né? Tudo bem. Eu acho. Não tá tudo bem não, mas tá todo mundo na merda mesmo, então. Isso. Eu acho que a gente... É o novo tudo bem. A gente tem que aproveitar. Vamos substituir o novo normal pelo novo tudo bem. Isso. Temos que aproveitar esse momento, hein? Fica aqui lançada essa campanha, amigo internet. Bom, pra você que não se lembra, a Dani participou com a gente nesse ano, quando o mundo era outro, hein, Dani? Você participou em março na campanha do hashtag. Ai, dos tempos que a gente podia aglomerar, saudades. Não é? Era outro planeta, parece. Mas se tem um amigo internet aí que não escutou o episódio, o link já tá aqui pra você conferir. O episódio foi "Você bebe socialmente?" Interrogação. Falamos de álcool, né, Júnior? Foi muito bom. Isso aí. E vamos continuar falando de álcool, mas dessa vez o gel. Uou! E você que não escutou lá, pode ser que é o seu primeiro contato com essa bela voz de Dani. Então, Dani, conta um pouco mais aí para amigo internet, saber de você, de onde você vem, o que mais que você faz, onde ele pode te escutar mais. Tem vários projetos, né? Menino, eu vou simplificar a carteirada da participação anterior, né? Ouvinte, se você quiser a carteirada completa, aí você vai no outro episódio. Essa aqui vai ser a carteirada resumida. Light. Versão baixas calorias, porque tá todo mundo de quarentena, né? Então, eu sou psicóloga, né? Na outra gravação ainda era estudante, agora já sou psicóloga. CRP 155799. Oi, conselho, tô me divulgando do jeito certo, viu? Beijos. E eu sou podcaster também e divulgadora científica lá no Portal Deviante, né? Tanto escrevendo textos lá pro site, quanto participando de 2 podcasts da casa, que é o SciCast e o Spin de Notícias. Ambos podcasts de divulgação científica com propostas um pouquinho diferentes. Então acessem lá o site do Portal Deviante para conhecer. E eu também tenho meu próprio portfólio virtual, que é o Sertão PC, que lá tá tudo que eu faço. Quer saber da minha vida, mas tá com preguiça de me stalkear? Abre lá o Sertão PC, que é tudo certo. sertãopc.tk. Melhor lugar que tem pra vocês me stalkearem. Descobre minha vida todinha. Muito bem. Fica essa dica aí pra você que quer saber mais sobre Dani Almeida. Ainda tem mais uma coisa, porque eu faço tanto projeto que eu esqueci de um. Desculpa, meninos, mas eu também faço parte de um podcast de humor chamado Los Chicos. Mas lá eu só vou falar besteira, então não fica no meu portfólio não, porque eu não vou falar de psicologia lá, eu vou falar de cu. Então, se você quiser me ouvir falando de cu, aí você vai lá. Porque é uma coisa natural, gente, todo mundo tem, só que lá a gente faz piada com cu, isso, né? Exatamente. Pra desmistificar. Podcast Los Ticos, SciCast, que é uma das referências aí na interwebs, todos os links aí na publicação desse episódio, pra você curtir depois, amigo internet. E vamos, sem delongas, falar de que hoje? Raiva, né? Porque a gente começou bem light aqui, né? Propondo coisas. Mas a quarentena tá trazendo algumas coisas à tona. Na verdade, todas. E todas elas praticamente estão deixando a gente mais nervoso. Isso que a gente vai tricotar aqui hoje. Chama a vinheta aí, Júnior. Tri. Dando.
Dando. Dando. Tricotando. Começando aqui, amigo internet, Dani Júnior, o tricô de hoje, que é isso, né? O que a gente vai fazer com toda essa nossa raiva, né? Que a gente tá aí, infelizmente, acumulando, por vários motivos, né? A vida já não tava fácil antigamente, quando o mundo era normal, teoricamente, mas agora qualquer coisinha, qualquer notícia vai enchendo ali a nossa panela, nossa vasilha, né? Porque tem aquela do eu tô fervendo. Alegoria visual aí pra a nossa tricotagem de hoje. A gente, Júnior, já fez alguns episódios um pouco parecidos, mas não dessa forma. Que a gente já falou na nossa live da irritação da quarentena, mas como foi um teste do BuzzFeed que a gente fez, Dani, a gente não teve muito como, né, debater. A gente ficava respondendo sim ou não, só mais nervoso, basicamente. Então tem lá também no YouTube, se você quiser, amigo internet. A irritação da quarentena foi uma das nossas lives aí. Tá na moda, né? Muita live, que também deixa nervoso. Vamos começar primeiro sabendo o que tira a gente do sério, pra ver o que a gente pode fazer com esse sentimento depois. Tá fácil ficar nervoso na quarentena? Vou começar com essa pergunta pra vocês, porque aqui já tá, viu? E aí, Júnior? Cara, muito fácil. Hoje, antes de gravar, eu tive uma experiência, eu me coloquei numa situação de raiva extrema. Eu ouvi inteira uma sessão da Câmara Federal. Vou dar uma entregada aqui, nós estamos gravando numa quinta-feira, e hoje teve uma sessão, né, de votação, votando os vetos do presidente, inclusive, o veto 17, que falava sobre aumento, né, dos servidores públicos durante o resto desse ano e o ano inteiro do ano que vem. E foi uma experiência espetacular de passar raiva, né? Os discursos extremamente abomináveis. E é uma sensação incrível de você ter ódio mortal para a pessoa sem conhecê-la. Nossa senhora. Mas tá fácil passar raiva na quarentena. Na verdade, cara, eu acho que a gente vai depois abordar essa questão, mas é uma raiva muito ruim que a gente passa, sabe? Por esse sentimento de impotência, né? Se eu ver as pessoas falando bobagem, não poder debater, né? E expô-la. Então, passar raiva na quarentena tá muito fácil. Eu vou continuar daí também respondendo, porque o Júnior me conhece. O Júnior, você fez uma coisa que eu faço, né, Júnior? Quer dizer, eu faço de um modo mais hardcore, né? Que eu fico seguindo uma galera esquisita no Twitter, né? Fico acompanhando notícia do pessoal. É o nosso espião, né? Fico vendo uns canais no YouTube que eu não sei como. Nossa, caraca. Nossa, enfim. Eu faço isso também, mas eu faço com coach. Pra saber qual é a mais nova picaretagem. Aí eu assisto vídeo de coach também. Tá só pra passar raiva. Pois não, então, Na verdade, assim, eu assisto. Rafa, deixa eu fazer Deixa eu fazer só eu tenho um ódio profundo, uma raiva profunda de psicólogo, advogados, mas a Dani tá aí pra provar que nem tudo psicólogo é picareta. Mas psicólogo não é tão picareta quanto coach. Não, coach é o extremo. É outro nível, com certeza. Aí, assim, coach não escapa, não. Tem muito psicólogo picareta? Tem, infelizmente. Tem. Mas coach não... É difícil, não salva um, bicho. Porque a base teórica do negócio já é falha. Então, assim, o cara pode até ser uma pessoa gente fina, não ser malandro nem nada, mas a profissão dele não tem uma base muito bem fundamentada. Então, vai me fazer passar raiva. Porque minha profissão tem uma base fundamentada, saca? É isso que faz raiva. Concordo totalmente. Mas eu acompanho porque a gente precisa saber também como orientar as pessoas. Então, às vezes a pessoa chega falando, porque meu mindset, minhas crenças limitantes e não sei o quê. E você não faz ideia de onde veio isso. Então você precisa saber. Aí eu me puno assistindo essas coisas. Isso, eu compartilho desse sentimento. É uma eu não sei. Aí a gente tenta descobrir por quê, né? A gente tal qual aquelas pessoas os monges penitentes, né? Nós somos os monges penitentes da nossa era. É isso, porque eu faço isso também. Só não carrega um chicote, não mas o resto... deixa o chicote para outros momentos, né? Opa! Guarda o chicote.
gente fica... Eu fico mal depois que eu vejo umas coisas, mas eu vou lá e vejo, né? Então é uma coisa E vê de novo, isso que é pior. Só que aí, só pra completar a resposta, na quarentena tá muito pior. Porque se antes você não via notícia boa no jornal, né? Sei lá, enfim. Você tem esse sentimento constante de que tá tudo errado no planeta, né? O mundo tá acabando basicamente. O Brasil ainda é pior, porque se o mundo acabar, o Brasil vai acabar depois, só pra ver um sofrimento maior, parece, né? Impressionante. E isso aí que o Júnior falou de... você tenta acompanhar, né, o que pode ser feito e tal, e aí são coisas que é tão desconexo, né, que você fica sem um lugar, parece que realmente é outra realidade que tá acontecendo. Hein? Mas será que na quarentena as coisas estão causando mais raiva na gente porque tá tendo uma quantidade maior de coisa ruim acontecendo e está nos estressando mais? Ou será que está acontecendo porque a gente não tem mais outras alternativas de desenvolvimento de repertório comportamental? Porque assim, na quarentena a gente foi minado de fazer coisas que a gente gosta, né? Então, todos os hobbies que envolviam sair de casa já não faz mais. E se você fazia uma aula de alguma coisa, um exercício físico, sei lá, aula de música... Lazer, né? O seu lazer agora tem que ser todo em casa. Você não pode mais sair pra ir numa praia, pra ir num barzinho, não pode aglomerar com os amigos, não pode ir pra uma festa balançar a raba. Então, assim, tudo isso vai influenciar na sua perda de qualidade de vida. Então, você vai ficar mais suscetível à irritação, porque você tá deixando de fazer um monte de coisa que você gosta. E aí, você já tá num estado mais, digamos assim, você já tá em risco de estresse. Suscetível, né? Isso. Você já tá ali, né, na população de risco pra ficar estressado. Porque quando a gente fala, por exemplo, de alguns transtornos mentais, e principalmente do burnout, né, que é a sobrecarga de trabalho, a gente enfoca muito na importância do lazer e no desenvolvimento de outras habilidades, de outras atividades que não sejam o trabalho. Só que agora, a gente tá em casa, né, a maior parte das pessoas tá em casa, quem não tá em casa só tá podendo sair pra trabalhar, e todo o seu lazer tá dentro de casa. O problema é que dentro de casa, suas opções, elas são muito limitadas pela estrutura, né? Então, é uma receita pra transformar você numa panela de pressão prestes a explodir. Panela de pressão é outra boa imagem. Fala, Júnior, que você queria falar. Não, porque assim, concordo integralmente com o que a Dani falou, realmente a gente tá mais suscetível a esses momentos de explosão. Mas eu tava lembrando aqui, velho, nem sempre a raiva ela tá relacionada com você tá num momento de estresse ou desgastado ao longo do tempo. Eu já acordei, né, 7 horas da manhã, antes das 7 da manhã, indo trabalhar na boa, ouvindo uma música dentro do carro. Aí acontece uma coisa, você dá uma explosão de raiva. Raiva é um trem muito subjetivo, né, cara? Às vezes um gatilho, assim, uma coisa banal, você toma fechado no trânsito. Eu mesmo, de vez em quando, dou uma despirocada, xingo todo mundo, entendeu? Raiva nem sempre tá relacionada a esse contexto de desgaste constante ou de estresse, né? Vamos amarrar isso aí, porque eu acho que faz sentido. A Dani trouxe muito bem que esse período agora, ele tá mais suscetível pra gente intensificar, né, os sentimentos raivosos, se é que a gente pode dizer isso. Mas o Júnior colocou que antes, né, no velho normal, esse aí a gente já tinha alguns momentos de explosão de raiva. Então eu acho que a gente pode voltar aqui pro início. É normal ter raiva? Tipo, a pessoa comum, o brasileiro médio, né? Ele tem que ter uns dias de raiva assim? É saudável? Ou qualquer raiva já é algo ruim que vai te causar dor e sofrimento, né? Sentindo contra os outros. Porque eu acho que a gente pode ter uma noção mais crítica, né, desse sentimento. Assim, serve pra alguma coisa a raiva? Eu vou começar respondendo aqui, Júnior. Eu acho que é bom, porque a Dani disse bem, a gente, no velho normal, tinha algumas coisas pra meio que extravasar alguns sentimentos, né? A gente pode pegar exemplos aí, desde joguinho de luta, rock and roll, né, Júnior? Agora a gente gosta de gritar, né, vai no mosh. Tem gente que gosta de se exercitar, tem gente que vai jogar
velho futebol e lá ele vira uma pista, né? Enjaulada com ódio. Alô? Cristiano Ronaldo, né? Então tinham esses momentos que a gente usava pra extravasar a raiva e geralmente eram atrelados à diversão, né? Jogos, shows, momentos em que você usava essa raiva e canalizava pra outras coisas. Então eu acho que é bom, assim, no mundo teórico normal, é bom a gente ter uns dias de raiva pra poder usar essa energia pra outras coisas. Mas não sei se a Dani tem alguma informação apurada. Mas você me fode, você vai me colocar depois de especialista? Não, mas é você, pode ir. Filho da puta, Caramba. Você... Eu já tô com raiva. Eu tô caladinha aqui, só com meu caderninho, minha canetinha anotando, e eu tô me sentindo fazendo terapia de casal. Né? E eu sou a terapeuta e vocês são o casal que ficou interagindo e eu só anotando as coisas. Porque se o abençoado me coloca depois de você, eu me fodo. Fale-me mais sobre isso. Não, mas é que eu concordo com o Rafa, só recapitulando aqui. Eu acho que o sentimento, né, cara, momentos de raiva, eu acho que você pode separar, assim, sabe? Tem algumas raivas que são extremamente nocivas, mas tem momentos eu não vou nem chamar de uma raiva boa, porque acho que seria uma... meio uma confuso. Raiva do bem. Mas uma raiva gratiluz, né? Mas uma raiva justa, sacou? Uma raiva que contextualizada e eu acho assim... Raiva justa não melhorou muita coisa, não. Não, mas é melhor que a raiva boa, né, velho? Sabe quando você pega uma situação de injustiça ou uma situação de que aí você tá num momento de raiva, aquilo te mobiliza, aquilo te... Como é que eu vou dizer? Você faz na força do ódio. Mas essa raiva produtiva, digamos assim, então, Rafa, né, uma raiva que direciona, te canaliza a sua energia pra se impor, sei lá, diante de uma situação, eu acho que ela é positiva. Eu tenho momentos de explosão muito negativos. Você toma fechado no trânsito, solta todos os palavrões que você conhece, isso não vai melhorar em nada. Mas tá com raiva durante uma situação de injustiça ou numa situação em que uma pessoa tá sendo de alguma maneira agredida, eu acho que é positivo, entende? Faz sentido isso também. Bom, vamos ver o que a Dani anotou no caderno dela lá, né? Ai, meu Deus, já vão jogar a batata quente na mão da especialista. Então, eu acho interessante a gente falar antes da diferença de emoção para sentimento. A emoção, ela é um estado passageiro que a gente experimenta e que a gente não tem controle. Então, é aquela coisa que vai de supetão. É a pessoa que dá aquela fechada no trânsito e você solta um palavrão na hora. Aquilo foi uma emoção, porque ele deu e passa. E você responde instintivamente. O sentimento, ele é mais durável. Então, enquanto a emoção seria tipo um story do Instagram, o sentimento é tipo um post no feed. Nossa, que bom esse exemplo moderno. Né? Referências para os jovens. O sentimento, ele é... E aí, galerinha? O sentimento, ele é mais perene e ele tem um nível de interpretação. O sentimento, ele tem um componente emocional, mas ele tem também um componente racional, digamos assim, né? Tem um pouco de interpretação. Tanto é que todas as culturas vivenciam as mesmas emoções, porém, nem todas as culturas vivenciam os mesmos sentimentos. Então, quando a gente pega, às vezes, algumas palavras, né? A gente diz, tal cultura não sabe o que é sentir saudade, porque eles não têm o conceito de saudade que nem a gente tem. Eles têm o conceito de ausência de alguém, que se você parar pra pensar, não é a mesma coisa de saudade. Sim. Então... E se me permite, Dani, o que é louco é que essa diferenciação que você fez, você pode até mesmo estabelecer, sei lá, no Código Penal. Quando você falou na questão da emoção, eu lembrei assim, o crime sobre violenta emoção, né? Quando o cara comete lá um crime motivado pela raiva. E é diferente de um crime premeditado, porque aí você já tem toda uma elaboração, né? Uma racionalização, né? Até mesmo no Código Penal você tem essa diferenciação, né? No nosso caso. E isso é um debate muito grande dentro da área forense, porque tenta se colocar até que ponto você tem o controle das suas emoções e até que ponto suas emoções elas são capazes de gerar um comportamento. Porque, assim, na psicologia... É um bom debate. Na psicologia, nada é consenso.
A gente tem várias abordagens psicológicas que vão enxergar o mesmo fenômeno de diferentes formas. A abordagem que eu estudo, chamada análise do comportamento, que tem como base os estudos de B.F. Skinner, ela vai entender que sentimento não causa comportamento, né? Ela vai entender o seguinte: não existe uma mente e um corpo, existe um organismo que se comporta, um organismo único, e que o sentimento ele não é causa de um comportamento. Então, por exemplo, você não vai bater em alguém porque você tá com raiva dessa pessoa. Não. O que a gente chama de raiva dentro da análise do comportamento são uma classe de comportamentos que acontecem paralelamente e que a gente convencionou chamar de raiva. Então, por exemplo, como é que eu ajo quando eu tô com raiva de alguém? Eu fico de cara feia, com a testa franzida, minha narina fica mais larga, meu rosto fica vermelho, né? Eu fico com a veia na testa pulsando, eu xingo. Pulso firme. Nem perto do seu eu chego, mulher. Firme, né? Eu xingo, eu fico me tremendo e tal. Essas são uma série de comportamentos que a gente convencionou chamar de raiva. E que esses comportamentos podem ou não envolver a agressão, entende? Então, quando a gente fala de raiva boa, raiva má, existe raiva boa, existe raiva má, lembrem do filme Divertidamente. Cada personagenzinho tem a sua função. E tem o personagenzinho da raiva que dá as explosões dele lá, mas ele tem uma função, principalmente de proteção. E essa é a função primordial da raiva pra gente, né? Do que a gente chama de raiva. Ela tem na raiva, o nosso cérebro ele ativa áreas muito primitivas. E a gente compartilha essa área da raiva com outros animais que têm um cérebro menor do que o nosso. Então isso é muito primitivo. Sentir raiva tem muito uma função de proteção porque assim, do ponto de vista neuroanatômico, na hora da raiva, o que ativa é uma área do cérebro chamada amígdala, que ela tá muito ligada à questão das emoções, né, de como você vivencia suas emoções. E aí a amígdala dá um disparo e é jogado na sua corrente sanguínea, principalmente a adrenalina e noradrenalina, que vai lhe preparar para lutar ou fugir. É um mecanismo, né, de defesa. É um mecanismo mesmo, né? essencial para a sobrevivência de qualquer espécie. A questão toda é que o refinamento da raiva, ele é um processo muito complexo, porque nem sempre a gente precisou, enquanto espécie, do conflito, né, da agressividade para sobreviver. Às vezes a raiva é usada como barganha. Então, só você parecer mais mal e mais forte já ajudava e você não precisava partir pro conflito físico, saca? Então, a agressividade, ela acaba tendo um componente, de certa forma, inato e muito relacionado com alguns hormônios, principalmente a testosterona, mas não necessariamente a raiva vai ocasionar agressividade. São duas coisas que estão relacionadas, mas uma não é a causa da outra. E nem sempre toda raiva detona agressão, né? Exatamente. Às vezes também. Você dá um xingo e pronto. Não, e outras vezes, só você tá na posição de desconforto diante de uma situação e tá com raiva dela, não quer dizer que você vai sair na porrada, né? É importante diferenciar isso. Eu acho que quando você falou... Você separou bem. Quando você falou da questão de vivenciar injustiças, por exemplo, né? A gente desenvolveu ao longo do tempo mecanismos muito mais sofisticados de elaboração emocional. Porque hoje a gente tem problemas diferentes. Então, por exemplo, você vivencia uma situação de injustiça no trabalho, você vai ficar com raiva, porque de certo modo os seus planos foram frustrados e a sua sobrevivência naquele grupo tá ameaçada, né? Sim. E quando eu falo sobrevivência naquele grupo, eu tô falando de uma sobrevivência simbólica, não necessariamente uma sobrevivência física, né? Às vezes pode ser só o pertencimento a um grupo, né? Você brigou com seu chefe, você tá com medo de perder o emprego, sei lá. Coisas assim. Ou sua posição dentro do grupo, né? Isso, sua posição. Então, hoje a gente tem representações muito mais sofisticadas, porque a gente interage de formas muito mais sofisticadas, né? Sim. Não que naquela época a gente não... nos tempos das cavernas a gente não tivesse interações sofisticadas, mas é porque agora a gente interage de formas muito diferentes ao mesmo tempo. Então, as nossas necessidades, elas vão mudando. E aí, quando você tem uma raiva por uma injustiça, por exemplo, ela costuma ser uma raiva
raiva muito produtiva. Porque Exato. pega uma pessoa que sofreu uma injustiça pra ver como é que ela tá. Na maior parte das vezes, a depender da história anterior dessa pessoa e da forma como ela lida com os problemas dela, ela vai estar super produtiva, procurando provas pra mostrar que ela foi injustiçada, vendo formas de compensar aquilo ali. Então, se ela foi injustiçada por uma questão de alguma meta, alguma coisa assim, ela vai estar trabalhando dobrado pra mostrar o valor dela. Então, assim, você realmente vai ter a raiva com funções muito diferentes ao longo do tempo e de acordo com a situação, né? Não necessariamente a raiva vai ser boa ou ela vai ser ruim. Ela vai ter funções que vão mudar de acordo com a situação. Foi bom você diferenciar, vocês, né, diferenciarem isso, porque, quer dizer, antes eu só queria falar que o meme do Divertidamente lá do vermelhinho que explode é muito bom, ele serve pra muita coisa, podem usar ele no GIF, né, na verdade, muito bom. E essas raivas aí que vêm de lugares diferentes, eu acho que é bom a gente pegar isso, porque muitas dessas tem essa coisa que a Dani falou, que é muito de proteção, e aí, como ela bem disse, né, ela acaba sendo ressignificada e racionalizada, mas geralmente você tá protegendo alguma coisa ali, ou alguma coisa que é importante pra você, que causa esse sentimento de aversão primeiro, né, e tem essas outras raivas que podem servir de combustível, que foi esse último caso que você falou agora, né. Mas o Rafa, a diferença que a Dani fez, que eu achei mais significativa, é a questão da emoção. Porque assim, momentos de raiva são momentos muito emocionais, sacou? E normalmente de curta duração. Agora, a pessoa ter um sentimento constante de raiva deve ser extremamente desgastante. Eu queria pegar, né, isso também, com raiva, porra. Porque ele vem desse mesmo lugar aí, ó. Porque aí, suponhamos que é essa questão do combustível, né? A raiva que tá te dando energia pra alguma coisa. Só que essa necessita, às vezes, de um tempo. E ao mesmo tempo que você, nesse caso, o cara sofreu uma injustiça, então ele determina que vai resolver aquilo ali. Pode demorar anos. Ele tá usando dessa raiva pra ter vontade de resolver a situação, mas ao mesmo tempo ele tá se corroendo com ódio de alguém ou de alguma coisa que aconteceu durante anos, né? Então não dá pra saber se é bom ou se é ruim. Se a pessoa tem raiva de alguma, sei lá, alguém que é muito odiado aí. Depende do contexto. Depende do contexto. Eu vou usar um exemplo de uma situação que aconteceu... Pensando melhor, não vou usar esse exemplo, não. Vou usar outro exemplo. Sim, eu ia usar esse, mas... Não, eu ia usar esse, mas pode ter implicações jurídicas, então eu vou usar outro. Queremos. Eita, se bem que a gente tem uns amigos advogados agora, mas melhor não. A gente grava. Vamos usar outro para não ter que acionar os meus advogados. Digamos que eu e o Júnior trabalhássemos no mesmo lugar, fazendo a mesma função. Nós temos um grau de produtividade muito parecido. E aí, o chefe chega e diz assim, Júnior, eu vou te promover. A troco de nada, assim, né? Eu e o Júnior fazemos a mesma coisa, a mesma quantidade de anos na empresa, né? Enfim. E o cara simplesmente chega e diz, eu vou te promover e você vai virar chefe do setor. E o Júnior é promovido a chefe do setor. E eu me sinto injustiçada, porque eu tô na empresa há tanto tempo quanto ele, e eu me considero mais capacitada para a função de líder do que o Júnior. Digamos que o Júnior gosta de ficar mais na dele. O Júnior não gosta nem de conversar com o povo. E eu já tenho um desempenho melhor nisso. Então eu me sinto injustiçada. E aí, por me sentir injustiçada, eu vou conversar com o chefe. E aí o chefe diz, não, mas eu não vou promover uma mulher, porque vai que você engravida e precisa sair de licença maternidade. Dá raiva. Aí eu me sinto mais injustiçada ainda. Então o que é que eu faço? Eu vou atrás dos meus direitos. E aí começo a recolher provas e me dou conta que eu já fui vítima de uma série de situações de assédio moral naquela empresa. E começo a reunir provas e começo a ver com advogados o que é que eu posso fazer, não sei o que. E isso se estende por anos. Mas eu me sinto injustiçada e eu não quero que outras pessoas passem por isso. E eu também quero vingança, afinal de contas eu fui injustiçada. Eu quero uma reparação por aquilo. Então eu passo anos juntando provas, entro com processo, tem meio mundo de audiência e todo aquele paranauê jurídico que se arrasta. Mas ao mesmo tempo que eu tô fazendo isso, eu também troquei de emprego,
porque eu não queria mais estar naquele lugar, né? Tô num outro lugar. Eu vi que pra evitar esse tipo de situação, eu tinha que estar mais capacitada, então eu fiz outros cursos pra me capacitar melhor naquela área. Eu fiz uma série de coisas. Daí vamos colocar uma outra situação. Uma outra pessoa passa pela exata mesma situação que eu passei nessa história. E essa pessoa também vai atrás dos direitos dela. Porém, essa pessoa fica estagnada, porque o foco dela é único e exclusivamente aquele processo e na cabeça dela a vida dela não vai andar enquanto ela não resolver aquilo. E aí ela fica estagnada naquilo, ela passa dias e noites pensando naquilo e remoendo e aquela coisa toda. Então entende que tem uma diferença muito grande a nível individual mesmo, de como você vai lidar com o rancor, com a injustiça e com a raiva, porque em um caso essa raiva foi tornada produtiva, a pessoa correu atrás de remediar aquela situação, mas também correu atrás de fazer por onde não passar por aquilo de novo. Sim. Enquanto uma outra pessoa que tem uma outra história de vida e um outro repertório comportamental vai agir de outra forma. Então não tem como você associar muito que o rancor sempre vai ser ruim, que você buscar remediar as injustiças que aconteceram com você sempre vai ser ruim, ou que a raiva sempre vai ser produtiva. Isso tem muito a ver com a história de vida da pessoa, né? E outra coisa, uma irritação crônica e frequente, que a gente chama de irritabilidade, que é aquela pessoa que parece que acorda com o pé esquerdo todo dia, isso pode ser algum sintoma de transtorno mental, né? Tem alguns quadros, como por exemplo burnout, alguns tipos de depressão, distimia, transtorno afetivo bipolar. Um dos seus sintomas é um quadro de irritabilidade frequente. Então é aquela pessoa que tá sempre com raiva e você tenta procurar no contexto dela e não tem nada que justifique aquela raiva que ela tá ali. Então por isso que é importante você olhar o contexto da situação, né? Existe aquela coisa que a gente passa raiva de graça, digamos assim, que é só uma breve irritação. Então, por exemplo, eu vejo gente que mastiga com a boca aberta e eu fico irritada, porque eu acho deselegante. Eu também. Mas ok, passa, daí passa. Mas se eu vejo, por exemplo, um coach falando groselha, eu vou ficar com uma raiva mais perene, porque isso vai trazer maiores consequências para a vida das pessoas. Então, muito do grau da raiva que a gente sente vai muito da amplitude daquilo ali, né? Quais são as consequências que aquilo pode gerar para a vida de alguém e também o contexto. Então, é sempre importante analisar o contexto. Mas eu pensei num exemplo aqui enquanto você falava, de uma cena todo mundo te conhece, todo mundo acompanhou, quando o entregador foi ofendido até por uma questão racial, social, racial em São Paulo, você lembra a cena? Eu não lembro o nome do entregador. O Matheus. Acho que era o Matheus mesmo. E tudo bem, eu até entendo que o cara que ofendeu, depois me disseram, eu li em algum lugar que ele tinha algum problema, algum transtorno, algum problema psicológico, não vem ao caso, né? Mas, e nem justifica, né? Mas ok. Não justifica, de jeito nenhum. Mas a postura dele diante da agressão que ele sofreu foi extremamente equilibrada, né? Eu fiquei imaginando que eu tinha dado uma voadora naquele cara, assim, na hora. Se eu tivesse passando e visto, eu tinha saído da porrada. Olha esse tempero, né, velho? É foda. Foi uma grandeza da parte dele ter conseguido manter a postura e o equilíbrio diante de uma situação tão agressiva, né? A gente tá falando dessa postura de autodefesa, de autoafirmação. Eu tinha saído na porrada fácil. E aí você vê a questão das diferenças individuais, né? Que são as formas como as pessoas vão reagir, né, às coisas. Então, por exemplo, se alguém que já tem uma história de vida com uma baixa tolerância a algumas coisas, ela vai cair na pancada direto. Eu mesmo, se eu tivesse escutado aquilo, eu caía pra briga. Não ia ficar quieta, não. Então, assim, as diferenças individuais, elas são muito importantes quando a gente tá conversando sobre raiva. Porém, cabe ressaltar que as diferenças individuais, elas vão dizer a forma como você vai lidar com o conflito. A gente tem a amígdala lá, que é ativada no momento da raiva e é a responsável por fazer a gente ficar na vibe Michael Douglas, mas a gente também tem um lobo frontal no cérebro que vai brecar e vai dizer, meu filho, tenha noção, sabe? Boa referência, né? O Dia de Fúria, adorei. Então, assim, o lobo frontal, que é a parte do nosso cérebro responsável pelo planejamento, ele vai basicamente
Se o lobo frontal fosse uma pessoa, ele ia olhar pra sua cara e dizer: meu filho, tem noção? Essa vergonha aí que você tá passando é no crédito ou no débito, sabe? As diferenças individuais, elas vão dizer muito da forma como você vai planejar como lidar com aquela raiva. Uma pessoa que é ensinada a evitar conflitos, num momento de raiva ela vai ficar mais caladinha, ela vai se segurar mais, do que uma pessoa que é ensinada a bater de frente e dizer: não, vá lá, se defenda. Então é disso que a gente tá falando quando a gente fala sobre diferenças individuais. Mas esse negócio que a Dani falou aí, eu acho que só a gente pode pegar não sei se tem um caminho. Porque ela falou que depende muito do contexto da pessoa, história de vida, etc. Mas esse negócio de controlar essa raiva, que eu acho que é um ponto bom pra gente pegar agora. Nosso último episódio, Dani, foi sobre regras. E a gente falou muito dessas regras que estão acontecendo agora, né? Nesse estado, esse momento de anomalia da sociedade, que são simples, que a pessoa não consegue pegar a máscara e colocar no lugar certo. E aí você vê a foto daqui e você fica pistola. Então são vários desses acontecimentos no dia. Por exemplo, de manhã você vê uma dessas, né? Aí de tarde é a notícia de um entregador maltratado. Mais tarde é, sei lá, notícia que cometeu alguma injustiça, enfim, não sei o que. E de noite vem, claro, né? Aquele contador do tinhoso, né? Que todo dia é mais de 1000 mortos. Então você tá, o dia vem uma loucura, né? Você tá muito em ponto de bala, né? A panela de pressão tá sempre cheia. Eu não sei se tem algo mais que a gente possa fazer com essa raiva, porque como a gente apontou lá no início, nossas alternativas de extravasar foram limitadas, né, Júnior? Não tem mais a academia, não tem mais o cara, joguinho. Mas eu tenho duas, assim, né? Depois de um dia tenso, como você relatou, entendeu? Um dia que você fica todo dia tá parecendo que é todos não, iguais, né? Mas então, todos iguais, mas 90% é só bomba, né? Você ri de um meme, mas na enxurrada vem uns 15 tweets horríveis. Mas aí você citou, cara, a minha, não sei como, eu não sei a palavra que eu deveria usar, mas ódio. O meu ponto de fuga. São dois pontos que eu tenho, assim, de escape, exatamente. É o humor, que eu acho que pra mim funciona muito bem, né? E a outra é desviar o foco mesmo, focar naquilo que eu gosto e é o que eu falei, eu tô menos atento a determinados assuntos, apesar de pra mim ser muito difícil, mas sabe esse desvio de foco, de você não ficar ligado o tempo inteiro, funciona muito bem pra mim. Isso. Sabe? Pra regular esse sentimento, porque aí vira um sentimento, né, Dani? Você ficar o tempo inteiro nutrindo, né? Ainda antes da Dani falar, Júnior, aqui no Tricotando a gente teve um momento de dificuldade, porque a produção, os roteiristas, né, a equipe de roteiristas do Tricotando não sabia se devia fazer pautas sérias, né, por causa do momento, enfim, ou se, vamos rir, mas vamos rir com essa confusão toda, né, com cloroquina. Então fica meio, né, você fica meio ali sem saber exatamente como se portar e a coisa só acumulando. Mas o alívio cômico resolve, viu, Rafa? Vai por mim. Não sei, né? Enfim, ameniza um pouco, né? Mas tem que ter, até pra tentar voltar um equilíbrio do velho normal, né? Se é que a gente está no novo. Teve isso, Dani? Você tá com dificuldade de equilibrar essas coisas aí também? Eu acho assim. Deixa eu perguntar uma coisa também, Dani, só pra eu saber. A psicóloga precisa ter a psicóloga pra ela? Porque eu acho que deve ser, precisa, né? Complicado. Precisa. A gente brinca dizendo que a psicologia é o maior esquema de pirâmide que existe no mundo. É porque eu ia falar. Todo psicólogo... Todo mundo reclama com você e você não vai reclamar com ninguém, né? Complicado. Não, na verdade, assim, é porque quando você é terapeuta, você precisa bem resolver as suas questões pra você não misturar o que é seu com o que é do seu cliente. Porque às vezes ele pode trazer uma demanda muito parecida com alguma coisa que você tem. Então, já pensou? O cliente trazer um problema que é exatamente aquilo que você tá passando. E aí, ao invés de você auxiliar o seu cliente, você coloca os seus problemas e a forma como você quer resolver, sabe? Só transfere. Aí não vai ser vantajoso, né? E sobre
E sobre a questão de como fazer pra lidar com a raiva, eu acho que é mais interessante a gente evitar que ela surja. Porque assim, se você tá o tempo todo, porque uma vez que você sente, você vai colocar pra fora. E extravasar a raiva não é muito indicado, porque são pouquíssimas as formas no jogo. São pouquíssimas as formas seguras de se extravasar a raiva, e você não pode entrar muito numa pira, digamos assim, de querer sempre extravasar, porque nem sempre você vai conseguir, sabe? Então você meio que não pode se acostumar a sempre extravasar a sua raiva. Você precisa aprender quais são as situações em que é coerente você sentir raiva e que essa raiva precisa ser extravasada, e entender quais são as situações que, apesar de ser coerente você sentir raiva, não é saudável. Então, existem nessa situação toda de pandemia. É saudável você passar o dia inteiro sentindo raiva com base nas notícias que você tá vendo? Porque, veja só, a gente se engaja muito nas coisas, e principalmente no comportamento virtual, através de publicações que despertem sentimentos fortes. Então a mídia, o tempo todo, ela brinca com os nossos sentimentos. Ela nos induz ódio, ela nos induz indignação, ela nos induz medo, porque são emoções fortes que vão fazer com que a gente interaja com o conteúdo que eles estão produzindo ali. E aí, sabendo disso, você sabe que a mídia vai passar o dia inteiro fazendo você ter algum gatilho para uma emoção forte. E você já não tá com a saúde mental lá, essas coisas, porque tá todo mundo em casa com pouca opção do lazer, com poucas opções de preservar a sua saúde mental. Então, por mais que você esteja cuidando da sua saúde mental o máximo possível, ela vai estar deteriorada em algum nível. Você não tá no mesmo nível normal de saúde mental que você tinha, sabe? O mundo, ele tá de cabeça para baixo. É saudável que você não esteja 100%. Aquela sabe? É clássica, esperado. né? Quem tá achando que tá tudo bem, não tá. Tá errado. Exatamente. E assim, as pessoas, elas têm modos diferentes de enfrentar as coisas, né? E aí você pensa o seguinte: se você sabe que sua saúde mental já não tá lá essas coisas, e que a mídia joga o tempo todo com informações que vão gerar emoções fortes pra fazer com que você se engaje naquele conteúdo, seja curtindo, seja comentando, seja compartilhando pra outras pessoas, o que é que você vai fazer? Parar de dar atenção. Então a estratégia do Júnior, na verdade, é a estratégia que a gente, profissional da saúde mental, recomenda, porque o que é aquilo que cresce? É aquilo que tem a sua atenção. A gente brinca dizendo que tudo na nossa saúde emocional é como se fosse uma plantinha, só que em vez da gente regar com água, a gente rega com atenção. Então, tudo aquilo que a gente dá atenção vai crescer. Se você tá dando atenção àquelas notícias que todo dia fazem você se sentir mal assistindo, você vai se sentir mal. No ódio, né? Você vai se sentir mal. Entendeu? E aí, o que é que eu tô dizendo? Eu não tô falando pra você se alienar completamente, mas eu tô falando pra você separar um momento específico do seu dia pra passar raiva. Então... E o passar a raiva é acompanhar as notícias. Então, todo dia você vai separar ali meia hora. Vocês têm nem que ouvir mais, o que eu falo. nem menos. Eu sou o presidente. Pois é, nem mais nem menos do que isso. 30 minutos, você vai parar, vai olhar as notícias do dia, vai se informar. Em 30 minutos. Aí você pode dizer, mas é pouco tempo, mas... Você consegue. 30 minutos você já tá por dentro de tudo que tá acontecendo. E pelo menos tudo que tenha relevância pra sua vida no momento. Escutou, ou assistiu, ou leu os 30 minutos de notícia, feche aquilo e vá fazer uma atividade que seja prazerosa pra você e segura nesse momento de pandemia. Então, dê atenção àquilo que você quer que cresça. Então, eu quero reduzir minha raiva. Porque o grande problema das pessoas, principalmente quando elas chegam em consultório, é porque elas querem resolver um problema dando atenção a esse problema. Então elas chegam assim, eu sou muito irritado e eu quero parar de ficar irritado. Certo, mas para parar de ficar irritado, você vai precisar tirar sua atenção da irritação e jogar essa atenção para outras coisas. Então o que é que você gosta de fazer, né? Como é que você gosta de se sentir? Jogue sua atenção para essas coisas. Eu gosto de rir. Ok, vamos consumir material que vai me fazer rir. Eu gosto de coisas fofinhas. Vamos ver coisas fofinhas, né? Alimente aquilo que você quer que cresça.
É a dica de ouro, na verdade, né? Pra gente seguir. Mas é difícil. Eu tô do lado aqui que O tá Rafa difícil. é o cara que fica ligado em rede social. Eu Se tenho fosse que saber fácil, o que o Alexandre não, se Frota fosse fácil, o posta. psicólogo não tinha emprego, né? Se fosse fácil lidar com a saúde emocional, o psicólogo não tinha emprego, É não, minha verdade, gente. A gente tem né? emprego porque é difícil. É verdade. Então, assim, o que eu tô passando aqui são coisas que você vai tentar fazer. E se não conseguir fazer sempre, tudo bem também. Tem dia que eu passo o dia arrasada. É, Então, inclusive eu tenho pronto, que... sabe um dia que eu fiquei arrasada? É o dia que veio a questão da menina de Nossa, 10 anos que era esse fim de estuprada desde os semana 6. foi um dos piores fins de semana pra estar na internet. Eu fiquei absurdamente arrasada, porque foi uma coisa que me gerou muito impacto e foi algo que eu vi no meu momentozinho de ver notícias e me gerou um impacto muito forte, porque eu, principalmente como profissional da saúde mental, porque eu sei os impactos que isso causa na saúde mental de alguém e toda aquela questão sobre ela ter o direito de aborto negado e ter que procurar o direito dela em outro estado e aquela coisa toda e todo o sofrimento envolvido nisso, e aquilo me arrasou e acabou com o meu dia. Eu não consegui fazer mais nada do meu dia depois de ler aquela notícia. Mas aqui, Dan... E aí o que é que eu fiz? Eu tirei o momento, eu pensei, ok, eu estou sentindo isso, eu preciso sentir. É uma emoção muito forte, mas eu preciso sentir, eu preciso processar isso. Então eu me dei um tempo pra sentir aquilo e depois de um tempinho eu pensei, ok, eu vivi essa emoção, eu estive aqui nesse momento presente, mas agora eu tenho que deixar essa emoção de lado. Eu não posso ficar presa a isso. E aí fui tentar fazer outras coisas, mas eu não tava conseguindo focar 100%, entende? Então é muito também de você saber respeitar o seu tempo, né? De desacelerar às vezes. Mas você ficar o tempo todo consumindo notícias e consumindo informações e o tempo todo conectado no Twitter, naquela bolha de ódio que pode ser o Twitter em alguns momentos, não é saudável, né? Você tem que... Alguns momentos foi a favor seu. É porque depende muito das bolhas de conteúdo que você consome. O Twitter Então, é por melhor, exemplo, pior rede. eu consigo ter uma bolha de conteúdo muito segura que só vai ficar no ódio em momentos muito específicos. Sim. Então, nesse caso da menina mesmo, foi muito difícil pra mim, porque toda vez que eu abria minhas redes sociais, estava todo mundo pistolando com isso. Não, mas o Trend Topics mas eu acho que do tem que Twitter pistolar, entendeu, Dan? É Trend Topics do ódio ultimamente. Fala aí, Júnior, foi mal. Mas, ô Rafa, mas é porque eu acho assim, essa indignação, esse mal-estar que você sentiu, eu acho ele muito justo. Porque Sim. todo mundo sentiu. Todo mundo, assim, que tem um mínimo de sanidade e amor ao próximo, sacou? E as cenas do pessoal na porta do hospital, aquilo indigna, aquilo causa a mais profunda raiva, a mais legítima raiva, entendeu? Mas é o que você falou, se você ficar o tempo inteiro remoendo aquilo, você vai se destruir, né, cara? É um negócio que é Pois muito é. difícil, né? Porque tem essa questão toda e, como a Dani disse, né? É complicado você manejar isso tudo dentro desse contexto que a gente tá falando, que tá todo mundo meio, né? Sem saber o que faz, sem saber pra onde que vai, o que que quer. Difícil, hein? Difícil, hein, amigo internet? Ô Rafa, mas sabe o que é a Dani falou um negócio e eu concordo muito com ela. A raiva, ela tem um efeito, como é que eu vou dizer? É um efeito, não queria fazer uma referência a gado, não. Mas é um efeito manada, cara, entendeu? Quando começa uma onda de ódio, aquilo alastra, Sim, né? é bom. E você falou, todo mundo fica... Não, mas às vezes é ruim. Não, eu tô falando que é bom Porque- odiar junto, né? É ruim, mas é bom. Não, mas cria esse efeito que eu tô dizendo, assim, da coisa, sabe, explodir. E às vezes as pessoas direcionam muito mal essa raiva e manejam muito mal essa emoção, esse sentimento, né? Porque o que poderia ser, a gente tava dizendo, né, sendo canalizado, direcionado por uma questão produtiva, vira uma loucura e vira uma descarga de ódio e de raiva inconsequente, né? E ódio por ódio, raiva por raiva, e aí você perde o direcionamento, entende? Na questão assim do efeito, né? Todo mundo tá com raiva do negócio, aí vai escalonando de uma maneira que perde o sentido positivo que poderia de alguma maneira surgir dali. Sim. Eu tenho muito receio desse efeito, sabe? De qual coisa todo mundo odeia ao mesmo tempo e ninguém racionaliza, ninguém pensa, ninguém Ninguém reflete, ninguém elabora propõe, né? sobre por que tá Sim. sentindo aquilo, né? Eu acho que o grande problema da
da gente, e é o grande problema ao lidar com emoções fortes, é porque você pode perder a noção de onde tá vindo aquilo. Então, você começa a sentir um ódio desmensurado, e daí a pouco vira um ódio racional, irracional, e acontece tipo, sabe o galã do TikTok, o Rui Letícia? E Não. o cara fazia uns vídeos toscos no TikTok imitando filmes de comédia adolescente, e aí era muito ruim, né? Não era o tipo de conteúdo que você costuma consumir, mas a galera entrou num hate contra esse menino tão desmedido. É isso que eu digo, é desmedido. É Que isso. tipo, velho, se tu não gosta do conteúdo, não consome, não dá Isso. atenção. Mas você precisa expor para esses seguidores Gente. que você não gosta disso, que o que ele faz é uma merda. Então, tipo, poxa, existe uma diferença muito grande entre eu não gostar de algo e esse algo ser mal feito. Eu vou pedir Sabe? desculpa aqui ao amigo internet, porque eu vou prolongar o Tricotando, porque eu ia já encaminhar aqui, Júnior, mas esse momento aí, eu acho que cabe umas coisas, porque a gente falou lá que tá faltando lugar pra extravasar, e a internet é esse lugar agora, é o único, na verdade. Pra você ver um exemplo que aconteceu comigo esses dias, que, né, o Twitter tá muito complicado, enfim, mas uma coisa boba que eu não deveria me estressar tanto, mas eu entro lá no Twitter, o povo tá elogiando o Neymar, Júnior, e eu fico bolado. E uma coisa que eu fico pensando aí, depois eu falo, pá, eu fiquei aqui quase um minuto lendo o Twitter de gente elogiando o Neymar e xingando essas pessoas mentalmente. Mas, de certa forma, eu tô extravasando essa raiva que eu tava ali acumulada, entende? Então, acho que a internet, e aí com todas as ressalvas que vocês fizeram por ruim, né, que é esse comportamento irracional que acontece de manada, mas é o único lugar que tá tendo. O cara, às vezes, o Twitter dele tem 10 seguidores, ele xinga todo mundo lá e vai, né? Porque você não tem algum lugar que você pode só... Ô, Rafa, Mas é mas isso, esse é você exemplo tentar que Dani entender de onde vem o seu ódio. essa raiva, Do Entendeu? Neymar? Porque, assim, Eu não gosto dele. Não, eu tô falando de modo geral. Não, eu tô sim, falando eu de modo entendi. geral. Mas como é que chama o cara, Tô Dani? brincando. Esse do É, TikTok? Mário. Eu acho que eu acompanhei essa polêmica. tipo, uns vídeos, eles fazem uns videozinhos assim. Bem bobinhos. Mas aí, E, tipo, você entendeu o que eu quis dizer? Velho, você não gosta, não vê. E Mas a não questão tem toda jeito. você entender de onde é que vem esse ódio, de onde é que vem essa raiva. Você tenta racionalizar de tipo, por que isso me irritou incomoda tanto? tanto, E por que isso me incomoda tanto? Porque, por exemplo, uma coisa do Neymar incomodar tanto é porque ele tem uma série de comportamentos extremamente problemáticos em muitas situações e em muitos contextos diferentes que não são só o esporte. Isso. E isso irrita Na verdade, muita fora gente. do esporte, E isso irrita muita gente, porque ele tem problemas de comportamento tanto dentro quanto fora do esporte. Mas quando a gente fala do menino do TikTok, ele nunca se meteu em polêmica. A raiva que as pessoas têm dele é só porque o conteúdo que ele produz é vergonha alheia. Isso é motivo suficiente pra você ter raiva de alguém? Pois é. É esse o tipo de exercício que eu digo pra propor quando você sente uma raiva de uma coisa absolutamente nada a ver, sabe? Eu diria assim, ter raiva do Neymar é normal, cara. Ele, né, desculpa aí, menino Ney, ou adulto Ney, agora agora é não sei adulto qual que Ney, ele tá tá nessa jogando. A fase. questão... Mas aqui, Pronto, um filho da só puta essa sonegador de impostos. Só essa questão de menino Ney pra um cara... Só essa questão Já, de menino Ney pra um nossa. cara adulto Adolescente eterno, né? já é muito problemático, entende? Não, mas e aí a soma-se raiva- com outras questões, incluindo questões criminais. Então você Sim. pensa que, ok, existem motivos pra que você não goste dessa figura. Mas o menino do TikTok, Mas o menino do realmente concordo com TikTok você, não tem não. Então, assim, é isso que a gente tem que entender na internet, porque às vezes a gente pesa muito a mão e tem uma reação completamente desproporcional ao fenômeno que aconteceu. Uhum, exatamente. Que são os famosos cancelamentos. Tá na mão. É. Isso. Uma outra E coisa já rende que... uma outra pauta, mas enfim. Sim. Mas o que é o meu ponto aqui é você procurar realmente fazer esse exercício de tipo, por que é que essa situação tá me incomodando tanto?
de onde é que vem esse incômodo? Por que é que essa pessoa fazendo esse comportamento tá me incomodando tanto a ponto de eu ter que esbravejar que isso me incomoda, sabe? Eu acho que é a partir daí que você vai entender se isso é uma raiva justificada, que tem uma razão de ser, e aí cabe a você ponderar se essa razão de ser é justa ou não, ou se é simplesmente um ranço que você tem de alguém, uma birra que você tem de alguma pessoa, porque também existem as pessoas que você não gosta de graça e tá tudo bem também. Santo não bate. Agora é entender que o problema não é a pessoa, é simplesmente eu tô com raiva disso porque eu não gosto da pessoa, porque eu não vou com a cara dela, então tudo que ela postar eu vou achar ruim porque eu não gosto dela. Sim, às vezes tem o santo não bate, aí não tem o que fazer também, né? Esses casos. E tem também esse é um cabelinho de diferença do cara que é um fã pra virar um hater, né? Porque é só você falar alguma coisa que ele gosta, o cara vira novamente, trazendo o CR7, uma besta enjaulada. Ah, não gosto um pouco do Neymar. Pronto, aí você atrai uma galera ali que vem te odiar porque você não gosta. É muito difícil. A internet, ela consegue fazer umas coisas que seriam louváveis se a gente estivesse assistindo uma ficção, né? Um livro, uma narrativa. Você fala, nossa, que roteiro legal. Mas na realidade é complicado. Ô, Júnior, eu vou fazer uma coisa inédita aqui, se você me permitir, que eu tô vendo aqui que a gente tá avançado na hora. Acho que a gente pode dar um skip, deixar o arremate final de hoje e terminar aqui com diquinhas pra extravasar a raiva aí nesse momento de pandemia. Se é que a gente tem, né? Você disse que tem aí, tá procurando fazer outras coisas. Vamos terminar numa vibe diferente do que a gente... Pra cima! Pra cima! Pra tentar desopilar. Eu acho bom. Deixa o arremate, a gente já falou bem apaixonado aqui, né? E bem, a Dani trouxe uma aula incrível, né? Então, amigo internet já tá cansado de saber o que a gente acha. Vamos lá, rodadinha aí de coisas pra tentar dar uma... O meu YouTube, eu não sei, ele entendeu agora que eu gosto de ver rappers reagindo a músicas de rock, Júnior. Parece um nicho muito legal. Então... Não, e eu acompanho um rapper que faz isso, e é muito engraçado. E ele foi em inglês, e eu entendo porcaria de inglês, eu entendo muito mal. Mas você e é bom entende as expressões faciais dele. Não, algumas coisas dá pra entender, porque... algumas coisas ele fala devagar, mas as reações dele são boas. Concordo contigo. Isso aqui pra mim tá funcionando. Às vezes eu abro o YouTube e eu vejo, olha, o cara assistiu essa música que eu gosto, vamos ver o que ele achou. E aí, né, o YouTube pegou que eu gosto disso, então todo dia é isso que ele me recomenda. Eu recomendo, assim, porque, né, um negócio meio nada a ver, assim, o cara que não entende de rock, o cara nunca escutou Black Sabbath, aí você vai ver o que ele acha. É legal. O YouTube tá funcionando pra mim pra isso aí, porque... Pra mim também. Eu tô... Concordo. Apesar de ter muito canal de notícia ainda, política, que eu acompanho, né? Tanto do lado bom e do lado ruim, mas eu ainda... tô achando esses canais que tem os caras falando tentando descobrir coisas, né? Por exemplo, esse aí, o cara que é rapper escutando rock. Tem um também que eu vejo aqui, que é o cara que é roqueiro, né? E tá escutando músicas do Japão, enfim. Então são gente se arriscando a fazerem outras coisas. E eu tô assistindo essas pessoas fazendo isso. Aqueles de gringo então, provando comida de outro país. Isso, exatamente. É sensacional. React, o cara vendo meme de outro país. Então esse aí tá sendo a minha vibe, assim, coisa mais relaxada, porque nem série eu consigo ver mais, o Júnior sabe, né? Eu tô atolado de trabalho, mas o YouTube ele quer 10, 15 minutinhos, tá funcionando isso. Então a minha dica é essa, vai no YouTube, mas sai do óbvio, vai numa coisa que você, né, aquele famoso caminho de como que eu vim parar aqui. Desvio de Prenda foco, tua atenção, né? Então, você vê um negócio tão diferente assim, vai segurar sua atenção até o final do vídeo. Que eu falo assim no final, como que eu vim parar aqui? Então tá funcionando, tá legal pra mim. É uma boa sensação. Ô, cara, eu só queria complementar o que o Rafa falou, é uma estratégia que eu uso muito, né? Ou então uma abordagem que torna a coisa um pouco mais leve, né? Eu não vou me alienar completamente porque eu não consigo.
né, nem é meu interesse ficar completamente alheio. Mas eu faço uma abordagem, às vezes, pelo conteúdo que me interessa, de uma maneira mais... o deboche, às vezes, é bom, né? Eu vou indicar aqui um canal, um perfil que eu acompanho muito, que é o Bruno Sartori. Cara, ele fala de tudo, mas ele debocha no nível que torna leve pra mim. E minha raiva dissipa um pouco. O próprio Marcelo Adnet é um cara que usa bem a estratégia do humor para tornar um assunto polêmico. Não deixa de ser informativo, mas ele tá ali de uma maneira, né? Eu acho que o humor é a minha melhor estratégia. Mas sabe qual é o problema desses canais aí pra mim? Até o Porta dos Fundos eu coloco no meio. Greg News, às vezes. Porque ele é engraçado, mas ele ainda dá um ruim no final. Porque é verdade. Mas ele torna mais palatável. É que nem o sensacionalista, né? Começou sendo mentira, mas ultimamente... Mistura, né? Então pra mim ainda não funciona, sabe? Eu ainda saio com uma sensação no final, que merda. Mas é aquilo, as coisas vão funcionar para as pessoas de forma diferente, né? Então, sim. Cada um vai ter suas estratégias e o que funciona para um pode não funcionar para outro. Verdade. O importante mesmo é você ir testando e ver o que é que funciona para você. Então, acho que minha dica principal, antes de indicar realmente ferramentas, é indicar um modelo de ação que você pode usar para qualquer ferramenta. Foque naquilo que você quer que cresça. Então, não adianta dizer assim, vou evitar o ódio e vou assistir alguma coisa que vai me fazer ficar com mais ódio ainda. Não, bicho. Foca em materiais que vão aumentar a tua sensação de bem-estar, né? Como é que você se sente bem? Qual é o tipo de conteúdo que quando você consome, você se sente bem? Qual o tipo de atividade que você faz que você se sente bem? Então, investe nisso, investe na tua saúde mental. Se você se sente bem escrevendo, compra um caderninho, vai escrever, ou então escreve no PC mesmo. Se você se sente bem assistindo coisas, procura coisas diferentes para assistir, coisas que saiam do óbvio, né? Coisas que você nunca viu. Se você se sente bem ouvindo podcasts, procura novas temáticas, né? Se você se sente bem fazendo exercício físico, existem profissionais que estão fazendo consultoria online, sabe? E dá para você treinar em casa. Então, eu acho que existe uma série de formas e uma série de ferramentas que você pode utilizar, mas o pressuposto é o mesmo, né? Alimente coisas que vão te trazer bem-estar. Bom, né? Vamos acabar aqui o tema logo. Tamo Tamo não. Foi muito. Agora tá todo mundo relax. Cada um sabe o que vai fazer com essa raiva aí, depois dessas dicas maravilhosas da Dana. Eu tenho uma dica muito boa pra quando você tá com raiva. Tem duas coisas que são muito boas de fazer quando você tá com raiva. Primeira, faxinar a casa, principalmente se você for lavar alguma coisa. Porque você tá com muita energia física quando você tá com raiva. Então você consegue ter um desempenho muito melhor na faxina, principalmente se você vai precisar esfregar alguma coisa. Então, tá com raiva? Pega aquele grudinho que tá ali no piso, que não sai há 1500 anos e vai esfregar aquilo ali. Descarrega. No banheiro. Menino. Descarrega a raiva rapidinho. Esfregou esse ladrilho. Agora sim, você não pode usar isso sempre como uma alternativa, né? Na verdade, ele é uma boa forma de você gastar energia. Então, se você tá com aquela raiva que deixa você mais enérgico e se sua casa tá precisando limpar, aproveita, né? Dá uma viagem só. E outra coisa também que é muito boa de fazer quando você tá com raiva e tá com essa energia física toda, é massa de coxinha. Porque massa de coxinha, você gasta... É muito pesado pra mexer na panela. Porque você precisa... Né? Não é nem a sova. Não. É o momento que você mistura a farinha no caldo do frango. Porque você tem que fazer tipo uma papinha com a farinha. E aquela farinha precisa cozinhar. Só que chega um momento que a massa já desgrudou da panela. Então a massa é muito pesada. Mas aquela farinha precisa terminar de cozinhar pra coxinha ficar gostosa. Então exige uma forcinha no braço. Então assim, tá com raiva? Vai cozinhar alguma coisa que precisa sovar, né? Um pão, uma coxinha que você precisa mexer muito forte e tal. Usa essa energia que você tem pra outras coisas, né? O foco é esse. Já chama uma função pra live do Bolsonaro. Tem que sovar aqui, eu tenho que fazer uma massa de coxinha. Eu vou ligar aqui no Bozo, vou socar aquela porra.
vai ficar a coxinha mais gostosa da sua vida, porque a Mais farinha leve vai do ficar planeta, bem é. cozinha. Ah, muito bom. Ótimas dicas. Tá bom, amiga internet, você já tá em dicas demais. Mas agora é o momento de você mandar as suas pra gente. Eu quero aprender dicas aí de, né, extravasar essa raiva nesse momento aí de pandemia. Então manda pra gente no tricotandocast@gmail.com, no @tricotandocast no Twitter e no Facebook. Manda com carinho, né? Não vem com, né? Vem com calma. E também no Twitter, que é o Tricotando _ Não, como é que é o Twitter, Júnior? O Twitter mudou, eu esqueço. Ih. Caraca. Tricotando underline Isso, cast. obrigado, Júnior. A gente teve esse problema. Ô, Twitter, caramba, hein? Mas calma. Tô com raiva. Vamos finalizar aqui essa parte do tricô. Estamos esperando aí a sua linha pra tricotar também, amigo internet. Pronto, Júnior, Dani, chegamos aqui na danceteria. Arrasta aí o sofá, Júnior. Pega aí o, né, tapetinho de Com a dança. força do ódio, Não, pega. não, agora é de boa. Não, Na boa, na vamos, boa. né? Pega aí a caixinha de som. Não, uma caixinha de som me lembra o Neymar. Brincadeira. Parei. O Rafa tá com um probleminha com o Neymar. Vamos ter Parei. Chegamos aqui na parte da playlist do Tricotando, que é esse momento mais relax. Hoje, realmente, hein? Vamos ver se vai sair aqui uma coisinha mais amigável pra gente ficar de boaça. Porque tá difícil viver em 2020. Todo mundo sabe disso. Você já sabe, né? Uma playlist que convida todos os participantes de todos os episódios do Tricotando a deixar uma memória musical no Deezer e no Spotify gratuitamente. Tá querendo desopilar, conhecer coisinha nova, musiquinha boa? Playlist é uma opção também, né, Júnior? Com certeza. Música é uma outra estratégia inegável, cara. Exatamente. Sabe, você tá num dia ruim, nervoso, raivoso. Pô, nada melhor do que ver uma música pra, né? E você dá um play na equilibrar, nossa hein? playlist, começa um cara a cantar em alemão, começa um cara a cantar em japonês, começa em espanhol. Você nunca sabe o que vai vir, então é sempre surpresinha boa. Quase sempre, né? Tem essa ressalva também. Bom, vamos ver o que a gente tem aqui hoje. Posso começar aqui? Eu vou trazer uma musiquinha pra realmente dar uma acalmada. Porque, né, nossa senhora, tá muito difícil. Uma banda que eu descobri aí nessa quarentena, Júnior. Eu ainda não falei de música porque é meio óbvio pra mim, mas é o que você falou. Descobrir música nova pra mim ainda é uma grande coisa. Adoro ficar caçando os artistas que eu gosto. E eu descobri essa bandinha aqui no YouTube, que ele me recomenda essas musiquinhas esquisitas. A banda se chama Monsieur Periné. Acho que é assim que fala. É um nome francês, mas a banda é da Colômbia. Opa, olha aí nossos amiguinhos da Colômbia. Eles cantam em espanhol, portunhol, se você tiver facilidade. Não, mentira. É espanhol mesmo. E a música que eu vou indicar é Baila Comigo. É esse ritmo aí, né, tropical. E contagiante. Você coloca pra tocar e sua cintura começa a se mexer. Então é muito bom. A mocinha que canta tem uma voz muito agradável. Eu acho que eu conheço essa música. Conhece? Olha aí, hein? Se boa. brincar, ela tá na minha playlist. Olha, tá vendo? Gente, olha. Tá vendo? Identidade, transmissão música de pensamento. boa. Eu sou o cara de música boa. Se for a mesma música que eu tô pensando, é muito gostosinha de ouvir. Deve ser. Se não for, finge que é também pra ficar, né? Mas é assim, Baila Comigo, Monsieur Periné, da Colômbia, na nossa playlist aí pra você dar uma acalmada, hein? E aí, Júnior? O Júnior já vai trazer o peso, hein? Vai acalmar, ó, Júnior? Não vai, ó. Cara, eu acalmo ouvindo death metal. Então, cada um tem, como a Dani mesmo indicou, cada um tem sua estratégia, não é, Dani? Exatamente. A minha indicação é uma banda brasileira chamada Paura. E é hardcore raivoso, né? Mas, por incrível que pareça, a reação sobre mim, ela dá esse alívio, né, cara? A música rápida, nervosa, pesada, ela me acalma. Vou pedir uma música que eu gosto pra caramba, chama Working Class Oppression. A Ju não tá aqui, né? Então não tem como pedir ajuda, mas
salvo engano é isso. É o Working Class Oppression. Uns headcore engajados que eu gosto pra A caramba. banda, eles cantam em inglês mesmo? Inglesão. Tá. Às vezes é só um nome, né? Tá bom, né? Tem gente também que gosta de exercitar. É o Júnior mesmo, né? Se exercitar escutando uns metal trevoso, porque aí vai né? Levanta ali, nem sabe como o peso. Expulsa o capeta na porrada, né, velho? Caraca. Boa. Tá aí o Paura também, junto com o Monsieur Periné. Vamos ver o que a Dani vai deixar aqui na nossa playlist. Mais uma memória musical dela aqui com a gente. E aí, Dani, vai dar uma calmadinha também? Essa vai ser uma memória musical mais tranquila e menos chocante que a anterior. A última foi boa, tô lembrando aqui. Mas eu sou muito bairrista, então vai ser de mais uma banda nordestina. Justo. Dessa vez uma banda cearense, mais especificamente de Fortaleza. A minha indicação é a música Intuição, da banda Selvagens à Procura de Lei. Intuição faz parte do álbum Paraíso Portátil deles. E essa é uma música muito boa. É um rockzinho balada gostoso de você ouvir, pra ficar de boas. Olha aí. Eu já ouvi falar dessa banda, mas eu não tenho... Eu também. Não sei É exatamente muito boa, o que eu eles recomendo. cantam. Vou Eu olhar gosto. com mais calma agora que a Dani indicou, que é, né? Agora ganhou um selo de dourado. Respaldo, né, velho? Não é qualquer coisa, né? Selvagens à Procura de Lei tá estreando na playlist. Intuição, o nome da música? Isso, Intuição. Bem, tá aí também. Aí, amiguinha internet, mais 3 musiquinhas pra você na nossa playlist de hoje. Bom, finalmente aqui nos finalmente, vamos agradecer essa meio que foi quase uma consultoria pra gente aqui, hein, Júnior? Não foi, cara? Convidada. Eu passo o boleto pra vocês depois, viu? Eita, E... caraca. Porque se for consultoria, vai ter que pagar. Não foi. Foi quase. Agradecemos Dani, a foi quase, não pouco. participação. Tá gravado, foi uma participação da Dani aqui de novo. Foi a segunda vez dela aqui no Tricotando. Espero que não seja a última. Quando ela quiser, tá aberta as portas aqui. Eu só não falei no Tricotando que por um momento no Twitter eu quis me chamar Daniel Júnior, só pra poder usar a nick danificado pela quarentena, que eu me identifiquei muito. Eu achei genial. Pô, Dani, brigadão. Espero que você tenha curtido. E como eu disse, as agulhas agora estão à disposição pra você. Já deixa dela no cantinho aí, Rafa. Ô Dani, brigadão pela participação. Você sempre torna o programa muito bom. Obrigado. Ai, minha gente, que coisa mais linda essa biscoitagem de vocês. Adorei. Não é? É pra você voltar, mulher. Pode chamar que eu vou. Não tem essa não, assim, né? Oferecer um cafezinho e uma gravação, eu vou. Mas assim, obrigada pelo convite, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês, falando sobre psicologia também, né? De uma maneira descomplicada, porque é isso, né? Eu acho que as coisas têm que... O conhecimento, ele tá aí, mas ele tem que ser acessível. Então, se eu posso contribuir de alguma forma para deixar esse conhecimento mais acessível, um pouquinho mais divertido, então, tô dentro. Putz, aí, ó. Terminou ainda, né? Com chave, com agulha de ouro famosa, hein, Júnior? Muito bem, amigo internet. Estamos esperando o seu comentário aí, sua linha sobre essa tricotagem. Pede a Dani aqui mais vezes. É isso, hein? Obrigadão, desculpa aí qualquer coisa. Até semana que vem. Tchau!